Olá a todos, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Gente, então continuando nossa aula sobre termodinâmica, hoje vamos falar da transformação cíclica, tá? Então lembrando que na aula passada nós vimos o conceito de trabalho termodinâmico, vimos que a gente consegue calcular o trabalho termodinâmico pela fórmula da transformação isobárica, né? Ou então, num diagrama de pressão por variação de volume, que o trabalho termodinâmico é numericamente igual à área total da figura, certo? Porém, existe um outro tipo de gráfico também, que é o chamado de transformação cíclica ou transformação fechada. E cuidado para não se confundir, porque é muito fácil de confundir o cálculo do trabalho termodinâmico, né, de uma dada transformação, né, que é o caso lá do gráfico de pressão por variação de volume, com o gráfico de uma transformação cíclica. Então vamos ver agora o que é uma transformação cíclica, ou também chamada de transformação fechada. Bem, uma transformação gasosa é dita cíclica ou fechada quando um gás parte de um estado inicial, por exemplo, aqui eu tenho um diagrama de pressão por volume, e vamos considerar o estado A como estado inicial. Então, esse gás ele parte do estado A para o estado B, e do estado B ele passa por outros estados intermediários, mas retornando ao estado A, como o gráfico está mostrando aqui, ó. Então, quando um gás parte de um estado inicial, passa por uma série de estados intermediários e retorna ao estado inicial. Nesse caso, nós temos uma transformação dita cíclica ou fechada. Assim, em uma transformação cíclica, o estado final de pressão, volume e temperatura vai coincidir, isso aqui é muito importante, com o estado inicial. Em outras palavras, a transformação cíclica é aquela em que o estado final coincide com o estado inicial, como o diagrama está mostrando aqui, né? Por exemplo. Então, num gráfico de pressão por volume, a gente parte do estado A, passa por vários, né, estados intermediários, pode ter um estado B, estado C, estado D, né? No caso aqui é só A e B, mas ele vai retornar, o estado final vai coincidir com o estado inicial, que no caso vai retornar ao estado A. Isso caracteriza uma transformação chamada cíclica ou fechada. Bom, como fazer o cálculo do trabalho termodinâmico em uma transformação cíclica? Em uma transformação cíclica ou fechada, o trabalho termodinâmico, que eu vou representar pela letra grega tal, é numericamente igual à área interna, limitada pela linha gráfica que mostra a evolução sofrida pela massa gasosa durante toda a transformação gasosa. Em outras palavras, o trabalho termodinâmico ele é numericamente igual à área da transformação cíclica apenas. Então, eu posso obter o trabalho termodinâmico fazendo a área do ciclo, não é a área inteira. Posso fazer assim ou posso fazer da seguinte maneira. Então, posso calcular, através do diagrama, o trabalho termodinâmico do estado A até o estado B, né? Vou fazer por partes. Que eu vou ter essa área 1 aqui, ó. Em seguida, vou calcular o trabalho da transformação B para a transformação A, que vai ser essa área maior aqui, ó, que estou chamando de área 2. Bom, de B para A, repare que o volume diminui. Já que o volume diminui, aí vai ficar menos. Enfim, fazendo área 1 menos área 2, eu vou ter o meu trabalho termodinâmico. Gente, mas ele é bem mais trabalhoso por aqui, do meu ponto de vista, é claro. Mas se você quiser fazer assim, é claro que você pode fazer assim. Até eu vou fazer assim depois lá no exemplo para mostrar para vocês. Enfim, calculo o trabalho de A até B. Depois, separadamente, calcula o trabalho de B para A e faz a soma dessas duas áreas aí, certo? Enfim, fazer assim, ou
calcular direto já só a área do ciclo, né, vai dar o mesmo resultado. Porém, aqui é muito mais direto. Por isso, né, que o trabalho termodinâmico de uma transformação cíclica é numericamente igual à área do ciclo. Atenção aos sentidos da transformação cíclica. Numa transformação cíclica, a transformação gasosa poderá ocorrer em dois sentidos diferentes. Ou o sentido horário. Gente, por convenção, quando eu tenho uma transformação cíclica, então você tem que olhar o sentido da transformação. Se ele for horário, por convenção, o meu trabalho vai ser positivo. Significa que o gás realizou o trabalho. Ou, né, então aqui, ó, né, as setas estão girando, né, mostrando que a minha transformação é em sentido horário. Esse trabalho, a gente, por convenção, adota que ele é positivo. Ou pode ser que eu tenha um gráfico em que o sentido de rotação da transformação cíclica é anti-horário. Também, por convenção, se o sentido for anti-horário, o trabalho aí será negativo. Isso é uma coisa bem importante, né, para vocês anotarem no caderno, quem estiver anotando aí, tá? Então, por convenção, fica assim. Sentido horário, o trabalho é positivo, tal é positivo. Sentido anti-horário, o tal é negativo. Quando for um sentido anti-horário, faz a conta normalmente, tal, não se preocupa com o sinal. Porém, ao final de todos os cálculos que você vir a efetuar, né, você daí é obrigado daí a colocar o sinal negativo, tá? É só uma questão de não esquecer, tá, pessoal? Lembrando que aqui eu tenho um diagrama de pressão por volume, certo? Lá em transformações gasosas, vocês devem ter visto, né, que quando eu tenho um gráfico de pressão por volume, né, em que eu tenho variação da pressão e tenho variação do volume, esse gráfico é uma isoterma, né, ou isotérmica. Se é uma isoterma ou isotérmica, a temperatura vai ser constante. Se a temperatura é constante, isso nós já vimos na primeira aula de termodinâmica, que, bom, se a temperatura não muda, não vai ter variação da energia interna, né? A energia interna não aumenta e nem diminui, ela é igual a zero. Logo, a quantidade de calor, ela vai ser totalmente igual ao trabalho termodinâmico, tá? E o trabalho é calculado fazendo-se área do ciclo. Enfim, só não esquecer isso. Para a transformação cíclica, como é um gráfico de pressão por volume, esse gráfico representa uma isoterma. Se é uma isoterma, a temperatura é constante e o ΔU é igual a zero. Bom, vamos ver esse exemplo número 1 aqui, ó. O diagrama abaixo indica a transformação ABCDA, sofrida por um gás perfeito. Então significa que essa transformação iniciou-se no estado A, do estado A foi para o estado B, do B foi para o C, do C foi para o D e do D retornou ao estado A. Ou seja, né, o estado final não coincide com o estado inicial? Coincide. Então, essa característica, né, classifica essa transformação como sendo uma transformação cíclica. De A vai para B, de B vai para C, de C vai para D e de D volta em A. Então, atenção a essa notação aqui, ó, nos nossos exercícios, tá bem? Bom, como a gente já sabe que é uma transformação cíclica, vou também já observar o sentido, se é horário ou anti-horário. Enfim, moçada, aqui o sentido é horário. Sentido horário classifica esse trabalho termodinâmico como sendo positivo. Outra coisa, não se esqueçam de nos exercícios sempre olhar as variáveis do gráfico. Nesse caso é um gráfico de pressão por volume, né? A pressão já está em Newton por metro quadrado ou Pascal, que é sistema internacional. O volume já está em metros cúbicos. Então, precisa transformar alguma coisa? Não precisa transformar. Se a pressão tivesse em ATM, por exemplo, que não é sistema internacional, precisaria passar para Pascal ou Newton por metro quadrado. Se o volume estivesse em litros ou centímetros cúbicos, por exemplo, teria que transformar em metros cúbicos, tá? Mas aqui é só ir direto para os cálculos. Determine o trabalho realizado pelo gás. Aqui, gente, atenção, ó,
Para começo de conversa, eu estou pedindo de maneira separada. Ó. Na letra A, o trabalho na transformação de A até B apenas. Na letra B, o trabalho na transformação de B até C. Na letra C, o trabalho na transformação de C até D. Na letra D, o trabalho na transformação de D até A. E lá na letra E, o trabalho do ciclo todo. Bom, vamos lá então. Gente, na letra A, olhem lá no gráfico. No gráfico, o ponto A está aqui, o ponto B está aqui. Repara, o que acontece nesse gráfico? No ponto A eu tenho pressão de 5 N por metro quadrado e volume de 2 metros cúbicos. No estado B, a pressão subiu para 15 N por metro quadrado. Porém, olhe o volume, gente. O volume permaneceu 2, né? 2 metros cúbicos é tanto para o estado A quanto para o estado B. Logo, qual é a conclusão disso? Como na transformação de A até B, só nessa parte do gráfico aqui, ó, o volume é constante, né? Ou seja, o volume A é igual ao volume B, ou seja, isso significa que não houve variação de volume. ΔV é igual a zero. E se meu ΔV é igual a zero, gente, trabalho, né, pressão vezes variação de volume, né? Ou seja, P vezes zero é zero. Consequentemente, quando não tem variação de volume, diretamente você já pode colocar lá que o trabalho é nulo, pois isso caracteriza essa transformação como sendo uma transformação ou isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. Tá? Então aqui é zero, não tem cálculo nenhum para ser feito. Tudo bem, gente? Na letra B, agora vamos para o trabalho de B até C. Pessoal, de B até C, aí é o seguinte, eu vou pegar, deixa eu pegar aqui a marca-texto, depois qualquer coisa eu apago, e vou achurar da transformação até o eixo X, ó, e vou calcular toda essa área que eu estou pintando aqui, ó. Gente, né, desculpe, não vai ficar bem bonitinho aí, mas dá para entender. Toda essa área pintada, desde aqui até o eixo X. Eu não tenho aqui um retângulo, então vou fazer o quê? A área do retângulo. Base, quanto é a base? De 2 até 6, o intervalo é 4, vezes a altura. Né? Quanto é que é a altura? Daqui até aqui dá 15. Então, a área do retângulo é base vezes altura. A base vezes altura vai me dar 60 joules. Tudo bem até aqui? Na letra C, o trabalho na transformação de C até D. Gente, atenção, de C até D, vamos lá para a questão dos dados. A pressão em C é 15 e o volume é 6. A pressão em D é 5, então a pressão diminuiu de C a D. Mas o volume não continua sendo 6? Então veja, como não houve variação de volume, é o mesmo caso da letra A. A transformação de C a D, o volume é constante. O volume em C é igual ao volume em D. Portanto, se ΔV é zero, né, porque não houve variação de volume, né, o volume é constante, o trabalho vai ser nulo de C a D. Pessoal, só reforçando que eu estou calculando, né, para esse gráfico, né, porque o exercício pediu aqui, né, o trabalho termodinâmico, né, para cada transformação, né, para cada transformação intermediária. Tá? Prosseguindo, o mesmo gráfico, na letra D agora. O trabalho de D até A. Gente, de D até A, o volume diminuiu. Vou pegar a área do gráfico inteiro. Lembram que de B até C eu pintei todo esse gráfico aqui? Ó. Só voltar lá o slide para mostrar para vocês. Ó. Eu pintei inteiro, porque a transformação de B a C está lá em cima. Né? Agora eu vou pintar inteiro esse gráfico. Agora é o seguinte, de D até A, essa aqui é a reta que representa a minha função, né? Essa aqui. Então eu vou pegar da reta da função até o eixo X, ó. Então ficou uma área menor, né, de quando eu tinha calculado o trabalho termodinâmico de B até C. E vou calcular essa área pintada aqui, ó, que também eu vou ter um triângulo, né? Então, de D até A, eu tenho um triângulo, onde a área do triângulo é base vezes altura. A base é 4, só que agora a altura é 5.
Lá na letra B, a altura dava 15, né? Bom, uma observação, gente. De D até A, observe que pelo sentido aqui, ó, do gráfico, ele está mostrando o sentido da transformação. O meu volume está diminuindo, né? O gás está sendo comprimido aqui. Então, observe que na base ali, ó, eu coloquei um sinal negativo, pois o meu ΔV é negativo agora, né? Certo? Isso é importante. Né? Esse menos sou eu que vou lá e ponho. A altura é 5, que vai dar um trabalho de menos 20. Tá? Esse menos, então, é porque o gás ele sofreu uma compressão. Né? Então, o trabalho agora foi realizado sobre o gás. E para fechar, né, a letra E. Agora eu quero o trabalho de toda a transformação, né, da minha transformação cíclica. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, deixa só eu apagar aqui agora para não confundir a gente com essa explicação. Tá? Bom, é o seguinte, pessoal. Para calcular essa letra E, eu posso fazê-la de duas maneiras. A primeira maneira, eu vou pegar, como estou mostrando aqui, ó, e vou somar, né, todas as etapas, todas as partes de cada um dos trabalhos. Então, trabalho de A até B, mais o trabalho de B até C, mais o trabalho de C até D, mais o trabalho de D até A, ó, fechando a minha transformação cíclica. Bom, substituindo, eu vou ter, na verdade, 60 menos 20, que vai dar 40 joules, certo? Então, para calcular o trabalho total, é aqui que eu queria chegar com a minha explicação. Você pode calcular cada uma das partes, né, o trabalho de cada processo, de cada etapa, e depois fazer a soma de todas as partes, como a gente fez aqui, certo? Vai dar certo. É um pouquinho mais de serviço, mas vai dar certo. Ou simplesmente calcular a área do ciclo. No caso, ó, agora eu vou pintar só a parte de dentro aqui, ó, desse retângulo, né? Então tem exercício que vai ser triângulo, né? Tem exercício que vai dar um quadradinho perfeito, né? Ou retângulo, como a gente está trabalhando aqui. Até um trapézio, de repente, né? O trapézio é mais difícil, tá? Triângulo costuma cair bastante, tá bem? Enfim, vejo que agora eu não vou pegar e pintar até o eixo X. Não, estou pegando só a área do triângulo, pois o trabalho é numericamente igual à área do ciclo. Bom, ali eu tenho também um retângulo, né? Base vezes altura. A base é 4, a altura é de 5 a 15, esse intervalo aqui é 10. 4 vezes 10, 40 joules. Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Fazendo, para se calcular o trabalho do ciclo, fazendo por aqui, ou fazendo direto pela área do ciclo apenas, não deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Enfim, façam, quando for um exercício como este, faça da maneira que você quiser. Você pode fazer assim, calcular parte por parte e depois somar, ou ir direto para apenas a área do ciclo, tá? Isso vai ficar, esse critério vai ficar à sua escolha. Eu só queria mostrar para vocês que fazendo assim ou assim, vai dar certo do mesmo jeito. Tudo bem, gente? Então, isso é transformação cíclica. Bom, vamos agora para as leis da termodinâmica. Gente, então na verdade são 3 leis da termodinâmica. Nessa aula, eu só vou apresentar a primeira, tá? Então vamos lá. Em 1842, J.R. Meyer formula claramente a lei da conservação da energia e que o calor é uma forma de energia. Então, no caso, a lei da conservação da energia, ela está relacionada com a primeira lei da termodinâmica. Em 1843, Joule estabelece o equivalente mecânico do calor, né, que é aquele valor de que uma caloria é de 4,18 joules aproximadamente, e que nós já trabalhamos com isso, né? Helmholtz faz a sua formulação matemática do princípio da conservação da força viva. Então, chegando nessa fórmula aqui,
onde Q é a quantidade de calor, ΔU é a variação da energia interna e aqui é o trabalho termodinâmico. Essa fórmula, né? Eu quero a borracha aqui que eu não gostei desse círculo. Essa fórmula, ela é a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, atenção que eu vou falar agora, e é até interessante anotar no caderno. Atenção, a primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação da energia. Como assim, gente? Quantidade de calor no sistema internacional não é medida em joule? Variação da energia interna, o ΔU, também no sistema internacional é medido em joule. E o trabalho é medido em joule no sistema. Joule é igual a joule mais joule. Ou seja, isso mostra que um tipo de energia ele é convertido em outros tipos de energia. Né? Então, se você pensar lá no motor de um carro, a energia térmica que vem da queima do combustível, parte dela é usada em forma de trabalho, que vai fazer o que o teu carro andar, etc. e tal, e outra parte, né, é dissipada em forma de calor. O motor do carro não esquenta, não tem temperatura ligada a isso, que é a nossa energia interna. Então, quando o combustível é queimado, ele libera energia. Esta energia da queima vira outros tipos de energia, que é o princípio da conservação da energia. Na natureza, a energia ela não se cria e não se perde. Uma forma de energia se transforma em outros tipos de energia. Por isso, a primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação da energia. Até aqui tudo bem, gente? Então, esta lei expressa o princípio de conservação da energia. Bom, vamos a esse segundo exemplo agora, para a gente fazer, né, e aplicar a primeira lei da termodinâmica. Certa massa gasosa ocupa o volume de 0,5 metros cúbicos, que é sistema internacional, sob pressão de 600 Nm por metro quadrado, unidade de pressão. Após receber 800 joules de uma fonte térmica, sob pressão constante, o volume passa a 1,5 metros cúbicos. Então, esse gás, essa massa gasosa, estava lá com 0,5 metros cúbicos de volume, recebeu o calor. Esse calor, por exemplo, pode ser o calor do Sol, né? Quanto? 800 joules. E, naturalmente, essa massa gasosa expandiu de 0,5 para 1,05 metros cúbicos, né? É natural de qualquer gás receber calor e dilatar. Determine. Letra A, o trabalho realizado pelo gás. E depois, letra B, a variação da energia interna desse gás, que é o ΔU. Vamos lá, então. Resolução. Primeiramente, os dados, então. Então, na letra A, eu quero calcular o trabalho, já coloquei aqui. Ele deu a pressão, que é 600 Nm por metro quadrado. Gente, aqui, ó, ele fala sob pressão constante. Se ele fala sob pressão constante, vou notar aqui o seguinte, que essa transformação gasosa, ela é uma transformação isobárica, né? Recebeu calor, como eu falei, pode ser o calor do Sol, né, ou de qualquer outra fonte térmica. Então, esse é o Qzinho, tá? 800 joules. E o ΔV eu já calculei aqui que vai ser 1 metro cúbico. Bom, vamos calcular o trabalho. Já que essa minha transformação ela é isobárica, eu vou usar a fórmula para o cálculo do trabalho para a transformação isobárica. Trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Substituindo a pressão é 600, ΔV é 1, 600 vezes 1, o trabalho termodinâmico é de 600 joules. E, obviamente, o trabalho é positivo, indicando que o gás realiza trabalho. Bom, na letra B, eu quero achar o ΔU agora, né? Então, para achar o ΔU, como eu tenho o trabalho, eu vou usar a primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor igual a trabalho mais ΔU. Bom, substituindo, a quantidade de calor é 800 joules, sempre em joules, tá, pessoal? Se ele desse essa energia térmica em caloria, teria que transformar. Usaria lá o equivalente mecânico do calor, né? Uma caloria vale 4,18 joules, enfim, faria uma regra de 3 para transformar. Então, sempre em joules, tá? O trabalho a gente achou na letra A que é 600, já joguei aqui, mais ΔU. Gente, matemática básica. Vou pegar como eu quero achar o ΔU, vou isolar o ΔU. Vou pegar o 600, passo para o primeiro membro diminuindo,
que vai dar 200. Já inverti os membros, então a variação da energia interna é de 200 joules. Gente, repare que esse ΔU é positivo aqui, né? Se o ΔU é positivo, isso significa que a temperatura do gás subiu durante essa transformação, né? Então, houve aumento da energia interna. De quanto? 200 joules. Então, dos 800 joules, 600 joules foram usados para realização de trabalho, né, para o gás aumentar o volume de 0,5 para 1,5 metro cúbico, e os 200 joules restantes, né, fizeram com que esse gás tivesse a sua temperatura aumentada. Pessoal, então, sobre a primeira lei, é isso por enquanto, certo? Já estou encaminhando para vocês uma atividade e qualquer dúvida a gente vai conversando aí. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e estou à disposição para quaisquer dúvidas. Até a próxima.